Muito boa tarde a todos os espectadores do podcast de Galópolis. Eu, Pedro, venho aqui junto de Miguel, venho aqui apresentar o episódio sobre os rios, os morros e o trauma, e venho agradecendo inicialmente as nossas convidadas. Se puderem se apresentar, por favor. Eu sou a prof. Fernanda de Souza, moradora do bairro e prof. Da escola. Eu sou a Patrícia, moradora do bairro. Então, nesse episódio temos como objetivo falar sobre o rio, os morros e principalmente um tema muito importante sobre o ocorrido, que é o trauma e como tudo isso afetou psicologicamente a todos nós. Então, eu gostaria de primeiro agradecer novamente e explicar que como é em dupla, eu vou fazer a pergunta, daí caso uma quiser falar primeiro, daí a outra quiser complementar. A primeira pergunta seria: qual que é a visão do participante sobre o bairro antes do ocorrido de maio de 2024? Como vocês vinham aqui antes de tudo isso acontecer, as chuvas, tudo? Bom, eu já participei de outros podcasts, né, desse projeto aqui. A gente teve um que a gente fez no ano passado, uns dias antes da enchente, inclusive, uns 2 dias antes, e a gente fez um bem voltado à questão do bairro, à questão dos jovens, enfim. Eu tenho uma visão do bairro antes do ocorrido, de que a gente tinha muitas coisas para serem melhoradas, que muitas coisas para serem revistas, porque a gente tem um bairro com um potencial muito alto, mas que até então pouco explorado, principalmente na questão voltada mais para o público jovem. A gente tem um bairro que o público jovem estava se afastando muito daqui por não ter opções. E, obviamente, claro, depois do episódio do ocorrido, eu tenho outra visão, né, outras coisas, que acredito que ao longo aqui da conversa vai sair, né, mas eu acho que a gente tinha um bairro com uma cabeça muito... Tínhamos e temos um bairro com a cabeça muito fechada. A gente precisa fazer atualizações daqui dentro do bairro para muitas coisas, em muitas áreas diferentes. A gente tem um problema bem grande, né, a questão dessas ajudas. A gente recebeu uma ajuda financeira do bairro, né? Que foi um dinheiro que eles arrecadaram no Pix, enfim, ali, e eles destinaram um pouco para cada família, que foi R$1.000, né? Acho que sim. Isso, que foi R$1.000. A gente ganhou também de uma parte do inventário participativo, que foi mais 1.000, mas nem todas as famílias foram contempladas com esses 1.000 ali, porque houve algumas divergências. O que acontece? Eles não perguntaram para as famílias especificamente, né? Eles perguntaram para outras pessoas do bairro e tiveram pessoas que disseram que tinha gente que era da mesma família. Por exemplo, eu e minha mãe colocaram nós na mesma família, mas a gente não é, porque a gente era casas diferentes, núcleos familiares diferentes, né? Então algumas pessoas não ganharam por causa disso. Nós fizemos um auxílio da FAS, que era um salário mínimo. A gente recebeu 4 meses, depois renovaram mais 3, se não me engano. Então, de um salário mínimo, que esse independia de renda ou de qualquer outra coisa, eram para pessoas afetadas. O auxílio reconstrução daquele de 5.100, que era do governo federal, algumas pessoas receberam, outras não. Eu não consegui receber o meu até hoje, porque houve problemas no cadastro por causa da prefeitura. A prefeitura fez um cadastro errado e eu não consegui receber. Eu acho que tu conseguiu receber, eu né? Eu recebi. E muitas pessoas aqui do bairro receberam sem precisarem. Pessoas que conseguiram se inscrever, não foram pessoas de endereços afetados e acabaram recebendo. Então aí a gente já vê problemas nisso também. Da prefeitura não ter ido investigar se aquela pessoa deveria ou não deveria receber esse auxílio. Tem um auxílio chamado Portas Abertas, que é para o compra assistida também, que eles falam, que é para as pessoas que perderam a casa conseguirem o seu imóvel. Então eles têm direito a escolher um imóvel de até R$200.000 para te voltar a morar. Eu e a Patrícia, a gente não se encaixa nesse programa, porque a gente tem uma faixa salarial que sai da faixa que eles querem. Então, fica só para pessoas ali que têm abaixo de até 4 salários mínimos por família, né? E a gente não se encaixa nisso porque a gente acaba passando, né? Que é aquela coisa, né? Trabalha manhã, tarde e noite para ganhar um pouquinho mais, e quando tu precisa de um auxílio, uma coisa do governo, tu não tem um retorno. Porque as políticas públicas, infelizmente, no nosso país, elas não são para todas as pessoas. Elas não são para qualquer pessoa. Elas só são para pessoas até uma faixa de salário definida ali. Então a gente não conseguiu receber esse auxílio. Eu acho que eles não estão atendendo
aos pedidos de ajuda que as cidades estão, né, pedindo. Obviamente, a gente tem foi 90% do Rio Grande do Sul que foi atingido, né? A gente não pode se colocar como um único problema, porque, claro, a gente sabe que não somos só nós os afetados. Só que eu acredito que se a gente tivesse uma política que trabalhasse de forma correta, com destinamento de verbas correto, todo mundo já poderia ter sido ajudado. Mas não é essa a realidade, né? Provavelmente, nós vamos ter que ingressar na justiça pra gente conseguir reaver alguma coisa das nossas residências, né? A Patrícia, a residência dela foi totalmente destruída. A minha, ela não tá destruída, só que ela tá na faixa de área de risco. E eu, desde o dia 2 do ano passado, eu não voltei mais pra lá. E também não vou voltar. Porque não faz sentido, né? Passar por ali todo dia, né? E não tem mais ninguém, não. Enfim, então a gente vai ter que ir por vias judiciais. E isso vai acabar se tornando um processo muito moroso, né? Porque a gente com certeza vai levar anos pra talvez os netos conseguir receberam alguma coisa. Se receber, né? No meu caso, eu consegui o auxílio do governo federal, que era 5.100 que eles deram para ajudar. Uhum. Eu vou dizer assim, da prefeitura a gente não recebeu auxílio nenhum, ajuda nenhuma. No dia que aconteceu, isso é uma coisa que me marcou muito, assim, que o meu cunhado me falou, meu esposo me falou, e as pessoas que estavam lá também comentaram. No dia que aconteceu, os bombeiros chegaram lá e os bombeiros ficaram lá o tempo inteiro. As pessoas aqui do bairro se reuniram, eles levavam café da manhã, lanche, almoço, café da tarde e janta para os bombeiros. A prefeitura não foi lá perguntar nem para os bombeiros, nem para quem estava lá tentando auxiliar de alguma forma. Vocês precisam de um copo de água, vocês precisam de um sanduíche para ter força para seguir, para continuar? Não, a prefeitura não fez isso. Tanto que quando a gente foi numa reunião, foi colocado lá essa situação e a vice-prefeita pediu desculpas, né? Ela disse, eu peço desculpas para vocês, isso foi uma falha que aconteceu e que a gente... Porque ela disse, isso nunca aconteceu aqui em Caxias, então a gente não estava preparado para esse tipo de situação. Foi o que a gente teve que ouvir. Mas, enfim, a prefeitura não ajudou em nada. Quando a gente pede alguma coisa, nunca pode, nunca dá. Vem a próxima reunião, foram feitos muitos cadastros. Muitos cadastros. Então, assim, eu não tenho direito a receber o auxílio de 200 mil, do valor de até 200 mil para comprar um imóvel, porque eu trabalho. Eu sou MEI e eu trabalho. O meu esposo trabalha de carteira assinada e a minha filha também trabalha. Então, como os três trabalham, a gente não tem direito. Só que a gente também perdeu. Independente da gente trabalhar ou não, a gente também perdeu tudo. Para uma última pergunta para terminarmos o episódio, eu gostaria do fundo do coração que fosse o mais sincero possível. Qual a mensagem que vocês gostariam de transmitir para alguém de outro estado ou de outra cidade, enfim, que não passaram por isso e muitas vezes vem falar coisas, nem sempre negativas, às vezes dando apoio, mas também muita gente que não sabe do ocorrido fala muita, para não dizer outra coisa, besteira, né? Então eu gostaria de pedir para vocês duas, qual que é a mensagem que vocês gostariam de dar a todos que não passaram para isso? Ou até as que passaram por isso, algum conselho, algum apoio? Acho que uma mensagem de apoio fica bem difícil, assim, sabe? Porque a gente tá ainda, como se a gente tá tentando ainda receber um digerir apoio. Tudo isso, receber um apoio também, né? Que nem a gente foi muito ajudado, a gente vê, se eu não fazia ideia de que a gente tinha pessoas tão boas, sabe? Mas eu acho que a principal mensagem é que somos nós por nós mesmos, né? As pessoas pelas pessoas. A gente falou muito, né? CPF por CPF, porque se a gente esperar pelas autoridades, as coisas são muito difíceis e demoradas, né? Eu acho que a gente não sabe quando a gente via as coisas acontecendo na televisão e via longe da gente, a gente não conseguia acreditar, né? Também, nossa, o que essas pessoas estão passando? E quando a gente passa, a gente percebe, assim, não desejo isso pra ninguém, que ninguém nunca precise passar por isso, nunca, né? A gente sabe que é uma coisa climática, a gente não sabe, né, que quando vai acontecer, se pode acontecer, onde que vai acontecer, mas eu não desejo que ninguém passe por isso, e principalmente que a gente tem que estar preparado, que as pessoas têm que ter, as cidades, os bairros, eles têm que ter um plano de ação para caso isso aconteça.
tomara que nunca aconteça, mas e se acontecer, o que a gente vai fazer? Eu acho que essa a principal lição que fica disso tudo é a falta de preparo para lidar com tragédias. Eu acho que qualquer tipo de tragédia. A gente vê as tragédias acontecendo, tu vê totalmente despreparado. Só que as tragédias climáticas, elas tendem a ser recorrentes, né? E em lugares diferentes. E a gente pode ser que demore muitos anos para acontecer isso de novo. Mas pode ser que não, né? A gente morava lá, o pessoal morava lá há 50 anos e quem é que ia dizer? Ninguém nunca falou que talvez que acontecesse, daí aconteceu. Então eu acho que tem que haver um preparo, a principal mensagem tem que haver um preparo e as pessoas têm que ser solidárias umas com as outras porque são as pessoas por elas mesmas, né? Não dá pra gente esperar das autoridades, dos governantes, porque senão a gente fica a ver navios, né? Eu tenho para dizer assim, a mensagem que eu tenho o que aconteceu ali, aqui no Rio Grande do Sul, enfim, com todos, eu digo assim, que ninguém nunca precise passar por isso, porque a gente sempre falou assim, comentou em casa também, quando passava na televisão, assim, meu Deus, que desastre, que tristeza, que coisa mais, né, absurda isso ali, como que pode chegar ao ponto de acontecer isso ali, e aí de repente você vê que aconteceu com você. Eu falei pro meu esposo até, eu disse, alguma vez tu já se imaginou dando uma entrevista em cima de uma pilha de escombros, olhando a tua casa que um dia foi ali e sabendo que ali tem muitas pessoas embaixo ali da terra, porque no primeiro dia ele deu uma entrevista, porque eles queriam saber o que tinha acontecido, enfim, e ele aceitou. E aí aquela coisa assim, alguma vez tu já se imaginou? Ele disse não. Nunca imaginei passar por uma situação dessas. E outra coisa, a gente nunca imaginou que as pessoas eram tão solidárias. É muita solidariedade. As pessoas ajudam muito. Então, assim, eu tenho para dizer que espero que isso nunca aconteça com ninguém. A gente sabe que, né, enfim, é eventos climáticos que acontecem, mas que não aconteçam mais. Mas, assim, eu tenho muita gratidão, porque diante de tudo que aconteceu, a minha gratidão é assim, eu saí de lá, a gente saiu passando por todos aqueles perrengues, mas eu saí com meu esposo e com meus 3 filhos. A gente saiu sem nenhum arranhão, a gente saiu sem se machucar fisicamente, né? E eu tenho muita gratidão e muita fé em Deus, porque com certeza naquele momento ele pegou assim, esses 5 aqui eu vou tirar daqui e vou botar lá. Porque só no momento que a gente passou ali de saber, tanto que às vezes eu passo ali na BR, poucas vezes, mas eu passo ali e eu olho pra cima e eu digo pro meu esposo, tu tem noção que a gente atravessou tudo isso aqui? Ele disse, eu não sei como. Então assim, a mensagem que eu tenho é que não aconteça, se acontecer que as pessoas estejam preparadas, porque é difícil. E gratidão, muita gratidão eu tenho. Pela ajuda, pelas pessoas, pelo carinho, como as pessoas nos ajudaram. E eu acho que é isso. Então, com essa última pergunta, damos término ao episódio. Agradeço novamente vocês duas a terem participado. Peço desculpa a qualquer coisa, qualquer pergunta. Agradeço muito. E aos ouvintes, agradeço muito a participação, agradeço muito a escuta. E muito obrigado pela atenção.